Olá, aqui é a Andrea Souza e é a minha alegria iniciar a festa de Halloween de Talk to the Entities para os brasileiros. Eu já estou com a minha varinha mágica, a minha capa e o meu meio de transporte. Como eu sou grande, ela tem que ser uma vassoura gigante, né, gente? Olha, esse é o meu meio de transporte. Mas você sabe de onde veio a tradição do Halloween? Agora eu vou devolver o meu meio de transporte e tirar um pouco a minha capa, né? E a gente vai bater um papo sobre o Halloween. O Halloween surgiu na tradição celta e era um festival de 3 dias. Nesse festival, ele começava no dia 31 e os celtas celebravam o final do inverno, celebrando suas deidades, suas divindades, e iniciavam o inverno, que era o tempo frio, que não tinha colheitas, que era de escassez. E comemoravam também, no dia 1º, o deus da morte. E aí as bruxas maravilhosas, como todos nós somos, reconhecemos, possuímos e reivindicamos agora o nosso poder de bruxa de volta, assavam o bolo das almas. E é aí que surgiu a tradição dos doces do Halloween. A abóbora surgiu muito tempo depois. Na verdade, a abóbora começou com nabo, tá, gente? A história era de um fantasma que fugiu do inferno, enganou a morte e não pôde ir para o céu. E aí ele andava pelas ruas iluminando a noite com um nabo com lanternas dentro. Nos Estados Unidos, nabo era muito difícil. Quando o Halloween atravessou o oceano, chegando aos Estados Unidos, o que mais tinha lá era abóbora, e a abóbora também era usada para os espantalhos, eles começaram a usar. Mas aí surgiu o cristianismo, nós bruxas fomos meio para esconderijos e escuridão, e no cristianismo o Halloween foi transformado em El Dia de los Muertos, no Dia dos Mortos. A igreja trouxe o dia de Todos os Santos, que era em 13 de maio, para 1º de novembro. E assim se celebrava a morte, a santeria, né? Mas nós bruxos continuamos comemorando. E a gente usa essas fantasias, capas e tudo isso para afastar os espíritos que estavam soltos. Então, o Halloween também é a festa dos espíritos. E como melhor comemorar a festa dos espíritos com um Halloween do mundo inteiro no site de Talk to the Entities. A maravilhosa e fantástica Shannon O'Hara, que é a criadora de Conversando com as Entidades, nos fez esse convite e está o dia inteiro, a noite inteira, vão ser 24 horas celebrando o Halloween. Aqui no Brasil, depois de mim, o maravilhoso Sereno vai entrar. Depois nós temos a Cíntia Rondelli, temos a Norma Forestier, temos um grupo de pessoas, o Sandro vai entrar com a Norma também. Então, assim, todo esse grupo de facilitadores fazendo e celebrando o Halloween com você. Mas você já reconhece a bruxa ou o bruxo que você é? Ou você ainda está resistindo e lutando contra isso? E mais, qual é a sua habilidade com as entidades? Falou entidades, eu tenho que sair correndo. Não, gente. Para nós no Access, nós temos uma visão que consciência engloba tudo, até as entidades, tá? Hoje, por exemplo, eu estava o dia inteiro facilitando uma classe de conversando com as entidades. Deliciosa, maravilhosa. As pessoas amaram. Se elas não amaram também, elas não me disseram para mim, elas disseram que amaram, então eu entendi que todo mundo amou, né, gente? E assim, tudo que tem uma memória energética, vivo ou não vivo, animado ou inanimado, é uma entidade. Então, assim, o meu fone de ouvido, né, é uma entidade. E eu posso me comunicar com ele. Ah, quer dizer que ele vai sair batendo papo comigo, eu já ia fazer uma DR. Não, eu falo com ele aquela língua, a língua universal, a língua básica, a língua que todo mundo fala. Às vezes esquece que fala, mas todo mundo fala, que é a língua da energia. Eu me comunico com o meu fone através da minha energia. Eu contribuo com ele, ele contribui comigo e nós ficamos felizes dessa maneira.
Eu me comunico com o meu telefone, eu me comunico com o meu carro, com a minha casa e também com entidades que estão no corpo, porque nós todos somos entidades num corpo, e óbvio, com aquelas entidades que também já não estão mais num corpo. Porque, fala sério, quantas entidades não têm mais um corpo que estão na nossa volta? Milhões, bilhões. E tem muita gente que me pergunta assim: ai, André, eu tenho medo de fazer essas coisas de entidade aí, né? Porque isso não é de Deus. Ei, quem disse? É super. Porque vocês sabem, na minha opinião, o cara mais access que já existiu nesse planeta foi um amigo meu. A gente é super íntimo. O nome dele é Jesus Cristo. Vocês já ouviram falar dele? O cara fazia perguntas. Ele dizia para não julgar o próximo, né? Atirar a primeira pedra quem nunca pecou. O cara era access. Ó, tua fé te curou. E mais, tudo que eu faço, você faz. O cara usava a frequência, ele tocava nas pessoas e ele era aquela contribuição. Que cara mais access que isso? Não existe, então. Todos os lugares que a gente acredita que não pode ser. Access não é religião. Access é um conjunto de ferramentas que te empodera ao que tu já sabe, para te trazer de volta esse conhecimento, para te trazer de volta aquela bruxa que tu é maravilhosa, que faz aquele monte de mágica, que por algum motivo aí se perdeu, se afastou um pouco. Mas como seria agora a gente reivindicar todo o nosso poder, toda a nossa magia, aclamar isso, possuir isso de volta? Vamos fazer isso agora? Essa energia de criação, de geração, de atualização, de tudo que é leve e gostoso para mim, agora. Esse é o meu convite para a festa de Halloween. E se a gente não precisasse mais lutar, brigar, se esconder? E se a gente pudesse se comunicar com o mundo dos espíritos sem esse véu que nos separa, eles lá e eu aqui? E se todos nós voltássemos a fazer parte do todo? E se os espíritos da Terra pudessem voltar a contribuir conosco, com a nossa vida, com o nosso dia a dia? E se nós pudéssemos voltar a contribuir com eles? Ai, mas eu só sou eu. Não, você não é só você. Você é você, um ser fantástico, maravilhoso, incrível, um ser infinito, com infinitas possibilidades, capacidades, habilidades, e que só por ser você pode mudar o mundo. E todos os lugares que você ainda não reconhece a potência que você é. Vamos descriar isso agora? Vocês viram que a minha varinha se emocionou, ela saiu voando. Varinha, volta, faz favor. Eu até vou deixar ela aqui do lado, né? Então, assim, todos os lugares em que nós não reconhecemos a nossa magia, a gente pode convidar isso para vir agora para nós. 1, 2, 3, 4. E como seria um mundo aonde todos os seres, num corpo, fora de um corpo, interagissem com amorosidade, com gratidão, com os elementos da intimidade, se honrando, sabe, em total permissão. Como seria nós estarmos hoje celebrando o Halloween sem briga, sem luta, sem um impondo para o outro o seu ponto de vista, e tudo pudesse ser só o interessante ponto de vista? E se todo esse medo que nós compramos e tornamos reais e verdadeiros fossem só um interessante ponto de vista? Então, em todos os lugares que nós estamos separando as entidades, separando o mundo dos espíritos de nós e rechaçando, renegando a nossa habilidade com eles, a gente pode agora destruir, descriar tudo isso, por favor. Certo, errado, bom, mal, pode pactos, não ficou desgarotos e anéis. Como seria nesse Halloween
a gente convidar a doçura. Como seria se as balas que a gente entrega no Halloween fossem balas de gratidão? E como seria se nós nos tornássemos o convite para tudo isso no nosso planeta? Que contribuição nós podemos ser para o nosso planeta agora que nós estamos reivindicando a nossa magia? Como a gente pode aproveitar a diversão, as crianças brincando, a alegria do Halloween para ser uma energia de contribuição para nós, para nossas vidas e para o nosso planeta? E tudo que não estiver nos permitindo isso, a gente pode destruir e descriar agora, por favor. Certo, errado, bom, mal, baixo, pacto, nove, cultos, garotos e alens. E todos os lugares que a gente jurou, prometeu, fez votos de que nunca mais, jamais a gente ia ser aquela potência, aquela bruxa maravilhosa que a gente é, e que nunca mais ia ser a magia que a gente é, porque aí a gente realmente ia somar muito com o planeta. A gente pode destruir, descriar tudo isso agora, rescindindo, revogando, retratando, registrando, reclamando, renunciando, denunciando, expando, destruindo, descriando. Certo, errado, bom, mal, pode, pactos, nove, cultos, garotos e alens. O que se requer para que nós sejamos o convite para mais, o convite para a unicidade, o convite para as pessoas deixarem a briga, deixarem a luta e se darem conta das possibilidades. Eu acabei de chegar da Costa Rica, eu estava na classe de 7 dias lá, com o Gary Day, e o nome da classe foi o que mais me chamou a atenção. O nome da classe foi o meu primeiro convite para a classe. O nome da classe é End the Fight, Create Possibilities. Termine a luta e crie possibilidades. Uau! Olha só o que é esse nome, olha o convite. Toquem agora na energia desse convite, na energia dessa classe. O quanto a gente passa a vida da gente brigando para mostrar que a gente está certo, que tudo tem que ser assim, que eu tenho a razão, eu tenho a certeza de que eu estou certa e o resto do mundo está errado. Ou ao contrário, está todo mundo certo e eu sou sempre a errada. E aí a gente entra para aquela caixinha, né? Aquela caixinha da realidade previsível, em que a gente fica todo mundo do mesmo e todo mundo igual. Mas é verdade, nós somos todos iguais. Olha, nem irmãos gêmeos univitelinos que nasceram no mesmo ovo, que tem o rosto igual, o formato de corpo igual, tem a mesma impressão digital. Pelo menos a impressão digital deles é diferente. Então, o quanto nós somos diferentes, o quanto nós somos a potência e não estamos reconhecendo isso. Porque a gente quer ser igual a todo mundo. Eu quero ser normal. Normal? O que é normal? O que é o padrão? Não é só mais uma definição. E como seria a gente estar fora de forma, estrutura, definição, controle, linearidade e escolher o mundo das possibilidades, da criação, da abundância, da magia, da comunicação aberta com tudo e todos. Tudo que não nos permita ser, saber, perceber e receber esse mundo agora, a gente pode destruir e descriar, por favor? Certo, errado, bom, mal, pode pacto, os 9 cultos, garotos e alens. A gente tem que controlar o tempo, porque meu maravilhoso amigo José Robson Sereno já tá aqui assistindo essa live e ele vai entrar daqui a pouco. Então, assim, né? Senão eu começo a falar e esqueço da vida, porque eu quase não falo, como vocês percebem. Tanto que uma das minhas funções no Access é ser tradutora, né? Porque eu não gosto de falar quase. Então, em todos os lugares que a gente calou a nossa voz e agora a gente está pronto para trazer essa voz no mundo e ser a contribuição para o mundo, a gente pode
reivindicar isso, possuir essa força, essa energia, a nossa voz de volta e realmente sermos a magia que nós somos. Tudo que não estivermos permitindo fazer essa escolha agora, a gente pode destruir e descriar? Certo, errado, bom, mal, pode pacto das 9 coisas garotos e alens. Será que o Halloween é só a festa que as crianças botam uma fantasia, ou a gente bota uma fantasia, bota lá a roupinha preta? Eu não preciso botar o chapéu, né, gente? O meu chapéu já é preto, tá vendo? Já nasci com ele assim. E a gente bota isso e sai pra rua pra brincar de trick or treat, doce ou travessura? Ou será que o Halloween é uma ideia que vem há milênios e que vem mantendo acesa, não a fogueira do bonfire que eles queimavam lá na época dos celtas, não, mas vem mantendo acesa a chama do nosso ser infinito, vem mantendo acesa a nossa magia, o nosso poder, mesmo quando a gente esqueceu dele, mesmo quando a gente resolveu dizer assim, bora dar uma apagadinha aqui na consciência, e os próximos 500 anos eu vou dar uma descansadinha, esse negócio de estar consciente está meio cansativo, então eu vou fazer outra coisa, vou me esconder, vou começar a criar umas cacas na minha vida, né, para não lembrar do que eu sei. E aí, a vida tava lá, né, aquela mesmice, aquela coisa, que tá indo, mas não tá indo, e de repente, chega essa coisa. Que coisa é essa? Essa coisa é o Access. E ele chega na nossa vida com esse convite para nós sermos nós e mudarmos o mundo. Com esse convite para possibilidades, para uma realidade além dessa realidade. Esse convite para nós relembrarmos quando a gente tocava em alguém e curava, quando a gente sentava e interagia com o outro, quando a gente não se alinhava com as mentiras que a gente comprou nessa realidade e simplesmente era. E o convite do Access é para reacender isso em ti, é para te empoderar. E Talk to the Entities, conversando com as entidades, é uma especialidade que traz isso. É uma especialidade que te convida a esse mais. Nós temos facilitadoras de conversando com as entidades no mundo inteiro. Nós temos muitos aqui no Brasil. Pessoas fantásticas, incríveis, com uma capacidade maravilhosa de fazer perguntas, de contribuir. Porque ninguém está aqui para ajudar, tá? Se tu tem essa ideia de, eu quero ajuda, não. Ajuda cria uma dependência, um vínculo, uma carga. Não, a gente está aqui para ser a contribuição. Contribuo contigo. Eu te faço perguntas. Eu não te desempodero. Eu te convido a mais. O que é mais, Andrea? Mais é ser tu. Mais é acessar o que tu sabe. Não é o eu valido o teu saber. Eu vou te dar as 7 chaves para o paraíso e vou validar o teu saber. Não, eu não sou a tua guru. Ninguém no Access é o teu guru. O Access não tem deuses. O Access tem pessoas maravilhosas que trazem ferramentas que podem te tornar o ser maravilhoso que tu já é. Podem te fazer acessar aonde tu te limitou e dizer, não funciona mais para mim isso. Mas sem julgamento. Não funciona mais para mim, ok. O que eu posso fazer aqui que vai criar a vida que eu estou escolhendo? Se eu criei caca, ok, criei, legal, eu me divirto, eu brinco. Eu brinco com todo mundo, quem me conhece sabe que eu brinco, que eu sou uma fantástica criadora. Eu criei um monte de caca na minha vida. Fiquei 6 anos doente lá com hérnia, depressão, querendo morrer, aquela coisa básica. Hoje, a minha vida é totalmente diferente. Hoje eu viajo o mundo. Eu de agosto para cá,
Estive em 10 países. Eu estou traduzindo, eu estou criando classes, eu estou facilitando, eu estou... Às vezes, a minha avó diz que eu virei uma workaholic. Não, eu me divirto fazendo o que eu faço. Eu faço o que eu faço me divertindo. Eu trouxe de volta a alegria para a minha vida, porque andar assim, ó, não estava mais funcionando para mim. Eu já sei que aquilo não funcionou, e ok, e hoje eu dou risada daquela criação, porque eu sei que fui eu que criei aquilo. Eu criei aquela caca, ótimo, criei, já descriei também, sobrecriei isso e criei uma outra vida. E eu posso fazer escolhas a cada 10 segundos. Oi, legal, tá funcionando, continua. Não tá funcionando, tchau e bênção. Até nunca mais. E aí eu pergunto pra você, faz de conta que a gente é amigo, né? E eu começo a te ligar. Daí hoje eu te ligo 100 vezes. Pra te dizer bom dia, pra dizer boa tarde, pra dizer boa noite. Nem sei que tanto assunto eu teria pra 100 vezes, né, gente? Mas faz de conta, né, que eu te ligo 100 vezes. Tu já tá com dor de cabeça só de ver o toque do telefone com o nome Andrea, tu já quer jogar o telefone na parede. Tu não vai pegar e vai dizer, vai te catar, Andrea, vai arranjar o que fazer. Como diz uma amiga minha, vai fazer terapia de louça pra lavar, né? Por amor. Aí, ok. Pra mim, que te liguei 100 vezes, tu me mandou caminhar. Por que tu deixa aquela entidade vir e ficar assim em ti? Por que tu deixa aquela entidade ficar do teu lado até tu não aguentar mais de dor de cabeça? Por que tu deixa aquela entidade te acordar às 3 horas da manhã? Ei, eu não deixo mais. Imagina, minha hora de dormir é sagrada. Ninguém acorda. Se eu vou jogar um sapato na cabeça de quem vier me acordar de madrugada, eu também vou dizer pra entidade, Olá, Maria Fernanda. Então, assim, eu vou dizer pra entidade, não, querida, aqui, nesse espaço, não. Olha, eu tenho um horário de atendimento, tá? Então, assim, quer bater papo comigo? É naquela hora. Porque eu descobri uma coisa. Talk to the Entities me ensinou uma coisa. Eu vou contar pra vocês o que é essa coisa. Eu descobri que eu sou a entidade dominante da minha vida. Uau, esse é o momento uau. Agora todo mundo que tá em casa faz uau. Tá, eu sei que todo mundo sabia já disso, só eu que não sabia, mas eu descobri na minha primeira classe de Talk to the Entities. Claro que a gente tá rico, né, Juliana, desculpa, a gente tá super rico. Alguns ainda não atualizaram essa riqueza, mas riqueza é ser, né? Então, beleza. E aí, eu descobri que grande parte das cacas que eu criei é porque eu não sabia dizer não. E eu achava que todo mundo era melhor, todo mundo era mais, todo mundo sabia mais, né? Mentira, gente, tá? Mentira. Não é porque eu tô dizendo, não é porque a Xê não falou, o Gary falou, não, use o seu saber, pergunte o que é leve pra você. Ferramenta do leve e pesado tá aí, é de graça, ninguém nem precisou pagar por ela, olha que lindo. E aí, quando eu descobri que eu sou a entidade dominante da minha vida, uau, eu posso criar qualquer coisa na minha vida. E foi aí que eu realmente comecei a escolher criar a minha vida. Juliano, eu escolho expandir todos os dias. Uma pergunta que eu faço todos os dias é: que escolhas eu posso fazer hoje que vão criar o futuro que eu estou escolhendo para a minha vida e para a sustentabilidade do planeta? Eu adoro fazer essa pergunta. E tem uma outra ferramenta. Essa é uma das minhas ferramentas favoritas. E ela me ajudou muito a salvar minha vida. Tem até um app. App é aquele negócio, para quem não sabe, que eu sou meio lerda com tecnologia, mas aí me ensinaram. App é aquele negócio que tu pega o celular e vai lá na lojinha do celular. O celular tem uma lojinha, gente. No meu telefone é um Azinho que chama Apple, mas tem outros que é um Gzinho do Google Store. Mas é tudo lojinha, tá? Daí tu vai lá na lojinha e baixa de graça o app do Who Does This Belong To?
a quem isso pertence. E esse app vai ficar bipando lá para te lembrar de perguntar. Para cada pensamento, sentimento, emoção que tu tá comprando de todo mundo, tu pergunta a quem isso pertence. E essa ferramenta mudou muito a minha vida, porque eu era meio assim, vou contar, eu era meio tipo Bob Esponja de tudo que não prestava dos outros. Na verdade, eu tô dizendo Bob Esponja porque eu tô sendo elegante, que eu tô numa live no site mundial do Talk to the Entities, tá? Porque na verdade eu era tipo assim, o lixeiro mesmo, sabe aquele tonel de lixão assim, que todo mundo joga tudo que é porcaria dentro? Eu era aquilo, gente, vocês não têm ideia, né? Eu era assim, tipo, lixeiro do mundo. E aí, eu comecei a descobrir que, uau, eu sou entidade dominante, vamos limpar essa porcaria. Usei a minha vara mágica com meus 10 dedos. Sabe qual é a minha vara mágica? Certo, errado, bom, mal, pode, todos nós ficamos garotos e alens. Essa é a magia, é o abacadabra do Access, né, gente? É Who Does This Belong To, Mariana? É a quem isso pertence em inglês, tá? E aí, assim... E aí, quando tudo começou... Ó, peraí, a Siri tá buscando já. Siri, não busca nada. Eu falei pra vocês que eu faço essas coisas loucas. A Siri tem personagem, ela é uma entidade própria no meu telefone, né, gente? Óbvio, tô falando de entidade, a Siri quis chamar, né? Sí, si no hablas portugués, tendremos muchos facilitadores que estarán haciendo también en español. Muy de pronto, Ella White estará entrando, Elena, Diego, todos estarán también juntos acá. Sí, tendremos otros. Permaneça e mire quem estará. Graças, Klaus. Então, assim, a gente vai e a gente começa a usar isso e aí a gente começa a se dar conta de quanta caca a gente compra dos outros. Aí sabe aquela dorzinha de cabeça que tu já tomou a aspirina, não passou, daí tu foi pro Dorflex, não passou. E se essa dorzinha de cabeça não foi tua? Ah, pois é. Essa dorzinha de cabeça normalmente não é tua. Mas isso é um assunto para uma outra live. Mas quando tu tiver essa dorzinha, tu pergunta a quem isso pertence, a quem isso pertence, a quem isso pertence. E depois tu me conta. E se quiser fechar com chave de ouro, certo, errado, bom, mal, pode pôr, os 9 cultos, garotos e alens. Gente, gratidão por terem estado aqui. Continuem aqui. Agora o Sereno tá vindo, a gente vai continuar em português. Tem mais um monte de facilitadores. Eu não sei se é às 9 ou às 10, porque eu tô meio perdida em fuso, mas assim, a Shannon também vai estar fazendo a live dela. Vai ser em inglês, mas se tu não fala inglês não tem problema. Entra e recebe a energia, que essa mulher é maravilhosa. Então, assim, gratidão por todos vocês terem estado aqui. E o que mais é possível a partir de agora? A partir de toda essa contribuição que os facilitadores de Talk to the Entities estão esperando ser. Beijos para todos vocês e a gente se vê por aí. Sereno, é contigo!